Olá, Super Cinema! Estamos em mais um episódio de Mulheres no Audiovisual. Hoje, dia gelado aqui em São Paulo, gelado acho que no Brasil todo, né? Bem gostoso para a gente conversar sobre as séries, as famosas séries. E a minha convidada hoje é super especial. Eu fiquei muito honrada, muito feliz quando ela disse sim, podemos conversar. Fiquei muito feliz mesmo. Uma pessoa que vai acrescentar em muito a nossa conversa aqui, vai provar o que, que é mulher que manda bem no audiovisual já há tempo, tem no sangue aí o dom e a arte de escrever, e eu vou chamar vocês aqui para que ela se apresente melhor, não quero cometer erro, uma biografia tão impecável, eu vou chamar Sônia Rodrigues para a gente conversar. Hum. Olá, Tudo bom, Lilian? Estou tão seja feliz de bem-vinda. estar aqui com vocês, sabia? Que maravilha! Eu acho o máximo o trabalho que você faz. Acho que eu quero ser você quando eu crescer. Ah, meu Deus! Meu Deus! Eu acho, eu acho o máximo, assim. Eu não sei se todos os escritores, né? Mas eu sou uma pessoa mais introvertida e tal. Faço um esforço, né? Por isso que eu não aceito muitos convites. Aceitei o seu porque realmente eu acho que o seu trabalho merece. Mas o meu pai dizia, eu sou filha do escritor Nelson Rodrigues, né? O meu Isso. pai dizia que algumas pessoas têm alma de atriz, então elas sabem como colocar o rosto para a luz e tal, a entonação da voz. Eu acho que escritor não tem isso. Mas, enfim, eu estou aqui, né, a fim de trocar com vocês. Então, eu sou Sônia Rodrigues, sou escritora, sou roteirista, faço parte da Escola de Séries, que é uma instituição que é uma marca, né, que foi desenvolvida, co-criada pelo Maurício Mota, que é produtor executivo em Los Angeles, é brasileiro, e a gente vai fazer em dezembro, eu convido vocês todos para participarem, a gente vai fazer um workshop internacional de séries. Eu E já as estou, fiquei pessoas. bem animada. A gente vai fazer uma live dia 26 agora. Todo quem quiser pode se inscrever. A gente vai fazer uma live para lançar o workshop. Uma live, a Ana Cecília, o Maurício e eu. Vamos lançar o workshop. E o que é a escola de séries? A escola de séries, as pessoas fazem os cursos online, se inscrevem na escola de séries e a gente orienta os projetos que serão apresentados para os players nacionais e internacionais em dezembro. Então, quando eu não estou escrevendo ficção, eu estou participando da escola de séries. Está Basicamente, é ensinando. isso que eu faço na minha vida. É, muito. Trabalho com isso. Eu já participei de uma live sua, tive o privilégio, foi bem legal. Já me inscrevi para essa próxima aí. E mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. O seu tempo, eu falo que eu tenho um cuidado nesse momento aqui de trazer pessoas que vão fazer diferença, porque hoje a maior moeda que nós temos é o tempo, né, Sônia? Então, as pessoas que estão aqui conosco agora, muito bem-vindas, muito bem-vindos a todos e quem vai assistir depois também. Obrigada pelo tempo, né? Porque é a maior moeda que nós temos hoje. O tempo não volta, nós não conseguimos mais tempo depois. É Então, verdade. interessante, né? Importante demais. E o conteúdo, eu sei que hoje você vai agregar bastante. Você já colocou aí a sua atuação na escola de séries. Você tem um livro, né? Quer falar um pouquinho sobre o seu livro? É exatamente sobre o assunto das séries. Fala um pouquinho como é que você desenvolveu esse Eu material. tenho um livro chamado Como Escrever Séries. É Uhum. assim, quando eu decidi ir para o mercado de séries, resolvi escrever séries. Eu já tinha escrito telenovela, já tinha 30 livros de ficção publicados, Nossa. e aí eu resolvi, vou escrever séries. Aí eu sou muito perfeccionista, eu peguei, assisti 64 pilotos de série, que é o primeiro episódio, e li os 64 roteiros. Para quê? Para descobrir como as séries são feitas. Porque a grande curiosidade da minha vida é como é que as coisas são feitas, como é que as coisas funcionam, sabe assim,
aquela pessoa que tem a mente de mecânico de automóvel. Sim, quer desmontar para montar e saber como que funciona. Exatamente. Então, eu escrevi esse livro chamado Como Escrever Séries, que foi publicado, fez muito sucesso, esgotou, ninguém achava, e hoje eu publiquei de novo na Amazon. Então, está na amazon.com.br, tanto digital quanto impresso. É um livro importante, eu acho, porque ele explica como essas 64 séries são feitas. E agora eu estou escrevendo, todo dia eu escrevo um pouco, um outro livro chamado Conversando sobre Séries, que é um livro dessas lives, dessas conversas que a gente material. tem. E aí você analisa mesmo já o produto, né? Cada série que está aí em andamento, como você fez nessa primeira live da semana passada que eu participei, né? Os detalhes específicos de cada projeto, de cada série, exatamente. De cada série em andamento. Isso. Certo. Então vamos começar, vamos falando um pouquinho a gente já deu a super indicação aí do livro da Sônia. Quem tiver interesse, vai procurar lá, tá na Amazon, e a gente já aguarda esse novo aí, essa outra conversa para abordagem específica de cada série, né? Esse compilado de material maravilhoso que ela tem produzido nesse tempo. Agora, vamos falar um pouquinho, Sônia, de série. É óbvio que aqui nessa conversa de 40 minutos, 45 minutos, a gente não consegue, e quem tiver interesse vai procurar você nas aulas lá de série de ficção, na escola de série, mas só para a gente dar contribuir com uma conversa sobre a série, o que a gente pode falar com relação, se a gente pudesse dizer alguns passos para quem tem o desejo de escrever uma série? Porque quando eu penso, né, eu tenho a ideia, eu tenho o gosto, eu gostaria, estou estudando, estou buscando produzir algo nesse sentido. O que um escritor quer? Ele quer abrir o computador ou pegar um papel e contar a história, né? Ele quer sentar, ele já quer criar cenas, criar os diálogos, criar toda a história mesmo, né? Ele não pensa na formatação, no tema, no gênero, não pensa no arco narrativo da história, não pensa nos personagens, né? Então, é possível, e seria uma primeira indicação, quais os passos que alguém que pensa em escrever uma série, bem resumida, é óbvio, que eles precisam fazer? O que a gente quer escrever uma série tem que fazer? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é decidir qual é a história que você quer contar. Esse é o primeiro a história seria o tema? Não é o tema, é a história. Por exemplo, tem uma série chamada Insecure, Insegura, que é uma série que começou como websérie na internet. Então, é a história de uma moça negra, mais ou menos infeliz na vida, meio sem saber o que fazer, com um trabalho chato, um namorado chato e tal. Então, é como ela lida com aquela questão, né? Na cidade, como é que ela, né? Ela é confusa e tal, ela é insegura. Então, essa é a história. O tema é insegurança, mas a história é a história de uma moça que trabalha no escritório, num trabalho que ela não gosta muito, com colegas que ela não gosta muito, e tem um namorado meio egoísta, que ela também tem dúvida se ela gosta ou não gosta, e ela não sabe muito bem o que fazer da vida. Essa é a história da websérie Insecure, que a HBO acabou comprando, que foi um sucesso enorme. Tem outra série chamada N com I. N com E. N é uma série sobre uma menina órfã que vive no orfanato e que ela quer desesperadamente ter uma família e, de preferência, encontrar almas irmãs, como ela chama. Então, essa é a história. Mas encontrar uma família não é tão fácil, é cheio de percalços e tal. Então, essa é a história. A gente tem, por exemplo, uma série chamada Escândalo, que é uma série de uma advogada negra que blinda políticos e celebridades em Washington, D.C.,
E ao mesmo tempo que ela administra uma vida amorosa complicada, porque ela é amante, ela tem um amor correspondido, ela não é amante o tempo todo, mas ela tem um amor correspondido pelo presidente dos Estados Unidos, branco, republicano e casado. Quer dizer, quando você coloca na storyline, como a gente chama, na história, que uma mulher solteira e bem-sucedida tem um caso de amor correspondido com um homem casado e importante, você já botou aí 6 temporadas. Por quê? Porque um amor correspondido não é um caso qualquer. Uhum. E ele é presidente da República. E ele é republicano, que normalmente são mais conservadores, né? Os Estados Unidos é um país muito polarizado. Então, são mais conservadores do que os democratas dizem que são, né? Se acham mais conservadores, enfim. Essas coisas das paixões humanas são difíceis. Então, a primeira coisa que um escritor tem que fazer, se ele quer escrever para a TV, é definir a história. A história. E depois ele tem que definir se essa história é uma série ou é um filme. Tá. Então, por exemplo, no meu curso na Escola de Séries, que vocês encontram no www.autoria.com.br, no meu curso eu começo assim, por exemplo, teve um caso policial em São Paulo que uma moça foi estuprada. Tá. E ela não sabia, uma adolescente. E ela identificou, no estupro coletivo, ela identificou um dos estupradores como seu primo. Mas ela não queria denunciar para a polícia, não sabia se denunciava para a polícia, porque a tia tinha medo do que aconteceria com o filho na cadeia. Tá. Então, isso é a história de um filme. Por quê, Lilian? Porque ou ela denuncia ou ela não denuncia. Acabou a história. Você leva até essa decisão. Você pode levar até o julgamento do primo. Você pode levar até a morte do primo na cadeia, mas acabou. Agora, se em vez de um amor, uma adolescente estuprada pelo um estupro coletivo liderado pelo primo, for uma justiceira, uma jornalista ou uma advogada que pesquisa casos impunes de estupro coletivo para entregar os caras para a polícia, armar para entregar eles para a polícia, aí é uma série. Sim. Porque você pode ter vários casos. Você pode ter um colega dela que não confessa, mas que engana, porque ele tem vínculos também com esse pessoal, ou ele tem um passado, sabe? Meu passado me condena, ele tem um passado que me condena. Isso é uma série. Então, se você muda, se dá mais caldo, é uma série. Tá. Se a história tem fim, é um filme. Certo. Aí, então, eu tenho uma história, eu defino que eu tenho essa história para contar, defino essa história mais forte, mais rebuscada para eu poder desenvolver em outras temporadas, porque quando você vai levar um projeto, eu imagino, para uma produtora ou um canal de TV, ela quer produto para virar outras séries, né? Ninguém faz uma série para acabar numa primeira temporada, né, Sônia? Eles querem que se desenvolvam em quanto mais séries possíveis, né? E eu estava dando um pouquinho para conversar com você, e eu vi essa questão do conflito, né, de uma série ser desvendado, ser entregue para o espectador logo no primeiro episódio, nos primeiros minutos dos episódios, que é aquilo que vai se desenrolar só ao final do último episódio da última temporada. Isso. E aqui você entregue paulatinamente, né, de outras formas, com outros subconflitos ao longo de outras temporadas, né? Isso que vai amarrando o espectador a ponto de ele ficar um ano esperando uma temporada. Se for uma boa história que renda, porque às vezes a história é boa, mas não rende. Tá. Você tem que. O pessoal, os canais compram séries que rendam pelo menos 3 temporadas. Certo. Você pode ter uma boa história que rende só uma minissérie. Tá. Ela só rende 6 episódios, 10 episódios. Por exemplo,
Maria Moura, que foi uma grande minissérie brasileira. Maria Moura só rende uma minissérie. Por quê? Porque ela morre. Certo. Não tem como ela ganhar. Maria Moura é meio uma cangaceira, sabe? Uma mulher que luta contra injustiças e tal. Então, ela está fadada à derrota. Então, é ou um filme ou uma minissérie. Ou uma minissérie. Entendi. E aí, então, depois que a gente definiu a história, nessa história você já consegue definir o gênero, já consegue definir o formato, né? Pelo menos pensar nos formatos, quantos episódios cada temporada, quanto tempo. Já isso tudo vem junto nessa história, o tema, desenvolvimento de personagem. Quando que é a hora que, de fato, o escritor, o roteirista vai sentar e escrever a série dele? Primeiro ele precisa amarrar todo um monte de detalhe, né? Você falou, pensar na história, aí eu vou desenvolver a construção de cada um dos personagens, aí eu vou escrever a escaleta do piloto, aí eu vou escrever o piloto, aí tem bíblia de série, é um monte, é um passo longo para você, de fato, sentar, vender o seu projeto, para depois você vir para casa e falar, bom, está vendido, então aí eu vou escrever a minha série. É assim mesmo que funciona? O que funciona é, você faz isso que eu falei, né? Define a história e tal, depois você faz uma sinopse, em ordem cronológica, tudo que você imagina que vai acontecer. Aí depois você pega essa sinopse, mais ou menos divide em temporadas, quer dizer, então você vai ter, quando você faz isso, você vai ter o arco da primeira temporada, o arco da segunda e um possível arco da terceira. Aí, depois que você faz isso, você senta e escreve um argumento de 10 páginas. Então, se você fizer isso, você já está, nesse argumento, você vai desenvolver os personagens, mas vai desenvolver, assim, 5 linhas e só os personagens principais. Feito isso, você está bem para vender sua série. Depois que você vende sua série, você vai expandir o argumento para a Bíblia. Você não precisa fazer a Bíblia antes de vender. Você pode fazer o argumento. Se o pessoal gostar, pede a você a Bíblia, e você faz a Bíblia. Se eles gostarem da Bíblia, você faz o piloto. Se gostarem do piloto, te contratam a série. Podem contratar a série com você ou sem você. Aí eu ia te perguntar, essa é a bendita sala de roteiro? É isso que chamam de sala de roteiro? Sala de roteiro é o padrão norte-americano. A Tá. BBC, por exemplo, e a maioria das produtoras inglesas não usam sala de roteiro. Tá. Muitos europeus não usam, muitas produtoras europeias. Eles usam assim, um roteirista escreve a série inteira, 2 roteiristas escrevem a série inteira. Nos Estados Unidos e no Brasil existe a sala de roteiro. Nos Estados Unidos e o Brasil segue esse modelo em geral. Pode ser assim ou pode ser individualmente. Agora, a questão que eu acho principal para a gente é assim, a produtora, você oferece o seu projeto para uma produtora. Certo. Nos Estados Unidos, você oferece para um agente. Tá. E o agente é que oferece para a produtora, ou para o canal, ou para o streaming. Mas, no Brasil, você oferece para uma produtora ou para um canal, dependendo do seu círculo de relações. Você apresenta para um canal que pode comprar e pode incluir você no pacote ou não. Nos Estados Unidos, com certeza, não necessariamente você vai estar no pacote. Entendi. Porque a produtora pode, ou o canal, ou o estúdio, podem chamar um showrunner para desenvolver o seu projeto. E aí o showrunner chama os roteiristas que ele quiser, entendeu? Se ele quiser trabalhar. E aí, é aí que acho que a palavra de todo roteirista, eu acho que ele tem que trabalhar, que é o desapego, né? Ele vem. Tem que ter muito desapego, tem que ter muito desapego. Eu, quando comecei a escrever séries, alguns projetos que os produtores gostavam e tal, eu tinha a ilusão, confesso isso sem nenhum problema, porque eu acho que a gente faz as coisas por ignorância, né? A gente ignora como funciona e tal. Sim.
Eu tinha a pretensão, eu tinha um objetivo legítimo de fazer parte daquilo. Tá. Mas aí eu percebi no nosso mercado, o que acontece muito é que as produtoras já têm as suas salas roteiristas, então elas têm dificuldade de aceitar roteiros de fora. Tá, De entendi. fora não é de fora do país, de fora das suas salas. Na sua sala. Por isso, é muito importante esse workshop internacional para a gente. Por Tá, quê? Porque quase todos os streamings têm escritórios no Brasil. Então, a gente não só vai selecionar projetos, quer dizer, as pessoas vão mandar para a gente projetos e certo. nós vamos orientar esses projetos para serem mais desenvolvidos, para que as pessoas participem das rodadas de pitching, entendeu? Sim. Apresentem. E aí os canais e as produtoras vão ficar sabendo desses projetos. Uhum. E esses projetos vão estar sob a chancela da Escola de Cegos. Essas pessoas fizeram o curso, essas pessoas apresentaram. Eu fiz a consultoria antes de ir para o pitching, eu vou fazer 2 consultorias individuais, porque o que acontece, Lilian, é que nós brasileiros estamos muito acostumados a improvisar. Certo. E nós somos muito otimistas. Uhum. E a gente acredita muito no talento. Só que roteiro é assim, roteiro de série, principalmente, tem uma grande vantagem. Roteirista é uma profissão não regulamentada. Tá. Então, você não precisa fazer uma faculdade para ser roteirista. Uhum. Você pode ter 18 anos ou ter 60 anos, você pode ter feito uma faculdade de jornalismo, ou você pode ter só o ensino médio, e você pode preparar um argumento e vender o seu argumento. Você pode morar no Complexo do Alemão, ter 48 anos, ter 60 anos, ter 18 anos e aprender a fazer um argumento e fazer um argumento sério. Você pode fazer isso. Certo. Para fazer o roteiro, você tem que estudar mais. Porque Tá. o que acontece? Essa pessoa que mora no Complexo do Alemão, ou que mora na Vieira Soto, ou que mora, não sei, mora no Bexiga, em São Paulo, Bela Vista, Bexiga, mora em Pinheiros, mora em Vila Madalena, essa pessoa, ela pode ter qualquer origem de classe, não ter feito faculdade ou ter feito faculdade, mas essa pessoa pode ter um bom repertório de histórias, mas de histórias pessoais. Pode ser uma boa observadora da vida, mas ela pode não ter repertório de roteiros. Entendi. Roteiro é uma coisa que é muito técnica. Eu aconselho todo mundo a centrar no argumento. Porque certo. se você vende um argumento, vai estar lá para sempre. Tá. A partir de argumento de Lilian, a partir de argumento de Sônia. Isso é portfólio. Uhum. Se você vai para Netflix, ou para Prime Video, ou para Globoplay, com argumento de Sônia, argumento de Lilian, isso é portfólio. Isso é um degrau para você ganhar algum dinheiro e aprender a fazer roteiro. Uhum. Porque roteiro é tão técnico que não basta ser um bom contador de histórias, você tem que aprender a técnica, você tem que estudar, você tem que expor o seu trabalho a pessoas que vejam antes de você vender, entendeu? Isso é difícil. Entendi. E aí, a gente vê, é o que você falou, né? É ao mesmo tempo aberto e acessível, qualquer observador da vida pode contar uma boa história, mas transformá-lo num documento a ponto de chegar e ser aprovado. Então, por isso, até é uma facilidade, né, Sônia, que você falou, porque daí eu posso vender o meu argumento, ver outros roteiristas desenvolvendo aquilo, porque se eu for contar uma história sem a técnica, sem o cuidado, eu perco, por muito embora ela seja uma história muito bem elaborada, pensada, imaginada, ela não é desenvolvida. Me corrija se eu estiver errada, por favor. Eu vi uma frase que fala assim: não é nem tanto a história que é contada, mas é a forma como ela é contada.
É São a esses forma como é detalhes, contada. não é? É muito Você mais pode contar a importante. mesma história de várias formas. Por exemplo, eu recentemente eu fiz um audiobook adaptando N com E. Não sei se Tá. você viu a série N com E. Sim, sim. Eu tive um momento que eu não consegui mais avançar, porque eu queria que aquilo desse certo para a menina de algum jeito. Dava tudo tão errado para ela. Eu tive um Não, mas momento acaba que dá que eu não certo. consegui. Mas então, eu adaptei o livro. E é Tá. interessante porque o livro é muito bom. Uhum. E a adaptação é muito bem feita. Tá. Mas, para aquela adaptação ser bem feita, a pessoa que faz tem que ter muito chão. Quer dizer, Entendi. Breaking Bad, o Vincent Gillen, ele trabalhou durante 12 anos como roteirista de Arquivo X, que é um dos maiores sucessos da televisão. Quer dizer, você tem que ter um chão fazendo, e está ali, e vai o líder da equipe e critica e diz, não, isso aqui não serve, faz de novo e tal. Então, é uma profissão onde você não precisa ter uma faculdade, mas você precisa estudar muito o roteiro dos outros. Você Tá. precisa ler muito. E tem uma coisa que é o seguinte, televisão é uma coisa, é uma indústria, é cara. Tá. Então, Uhum. se você faz um livro, você pode colocar em autopublicação na Amazon. E é só você e seu CPF que estão ali se expondo. Se Sim. Aham. você leva para uma editora, a editora faz seu livro. Se não vender, paciência. Ela faz outros e outros e outros, ela vai ganhando E vão no pagando giro. o investimento, Vão é. pagando, exatamente. Agora, uma série no Brasil custa no mínimo, 3 milhões uma temporada. No mínimo, 3 milhões, 10 milhões. Então, ninguém vai arriscar. Se você tiver um bom argumento e nunca tiver feito um roteiro, é melhor você vender o argumento. Entendi. Porque é mais certo que dê certo e ela custou 3, mas vai lucrar, né? Eu nem imagino qual que é o percentual aí de uma série que dá super certo. Nem, nem imagino. Vamos falar um pouquinho das séries que você sugeriu quando a gente conversou um pouquinho aí no backstage. Você falou do Insecure, né? Você comentou que a gente podia falar um pouquinho dessa série. Eu li também um pouquinho, ela é de 2016, né? Como você falou, ela foi uma websérie, depois fez muito Isso. sucesso, e aí eu foi lá e comprou. E ela é escrita pela própria atriz que faz o personagem principal. Exatamente. A Fala um pouquinho Insecure tem sobre. uma coisa, é um projeto pessoal. Ela é Uhum, atriz. tá. Então, ela conseguiu amigos, provavelmente, né, do meio, para fazer câmera e tal, locação. A websérie é muito mais barata e você pode conseguir pessoas. Ela é empreendedora. Tá. Ela pode ser insegura, mas ela é empreendedora. Então, chamou atenção, porque fez muito sucesso. E aí tem um marketing, um boca a boca. Tem pessoas que conseguem fazer isso. Tem pessoas que conseguem. Tem pessoas Uhum, que não conseguem. Ela uhum. conseguiu. Isso é esplêndido. E aí tem uma outra websérie chamada Rente Feed, Hum, que vem de gentrification, gentrified, isso. que é uma série que foi websérie também, que dois mexicanos de primeira geração, americanos de primeira geração, quer dizer, mexicanos Mexicanos que foram americanos, para os Estados Unidos, que filhos os de pais mexicanos, né? foram e cresceram nos Estados Unidos e É, estudaram nas universidades lá e tal, eles fizeram uma série sobre a gentrificação dos bairros hispânicos isso. no East LA. Aham. O Maurício Mota, que é da Escola de Séries, foi quem trouxe a Escola de Séries, essa ideia para o Brasil, ele fez a primeira série latina nos Estados Unidos e vendeu para o Hulu. Ele Tá. foi produtor executivo, ele e a Keire, o Mor Mota, eles são fundadores da Wise Entertainment, que é a parceira da Escola de Séries. Então, o Maurício Mota, um brasileiro, fez a primeira série latina em Uhum. Hollywood. E esse pessoal agora fez uma série mexicana, quer dizer, sobre a gentrificação. É um tema específico e é um pouco
é quase uma sitcom. E o que Tá. aconteceu? Eles fizeram na internet com 7 personagens. É engraçado, mas eles, não sei qual foi o acordo com a Netflix, eles tiraram do Ah, ar. é? Você não encontra. Por quê? Quer dizer, porque eu estou falando agora como uma pessoa que faz o script doctor do roteiro dos outros. O que Tá. aconteceu com o projeto foi que eles unificaram. Quando eles foram para a Netflix, provavelmente muita gente começou a entrar na conversa. Muitos Aham. produtores de canal, quer dizer, produtores do streaming, porque você tem que unificar os personagens, você tem que fundir os personagens, você tem que Uhum. editar essas histórias, você tem que concentrar nisso, você tem que concentrar quais são as questões mexicanas, a Tá. gentrificação, a coisa do ser contra, quer dizer, os brancos, né, que eles chamam, white people, quer comprar os prédios baratos nos bairros hispânicos, que sempre foram bairros pobres, para fazer gentrificar, como fizeram Nova York, né, em Times Square. Times Square era uma região de prostituição, tem uma série, The Deuce, que mostra isso. E aí eles foram comprando, derrubando, incendiando, obrigando as pessoas a saírem de lá Uhum. e irem para o Brooklyn. Então, a série é sobre esse drama, porque para um mexicano ter dinheiro para viver, ele tem que sofisticar o seu negócio. Só que, quando ele sofistica o seu negócio, ele prejudica pequenos empreendedores mexicanos que estão ali há 40 anos. E, ao mesmo tempo, quando eles fazem uma coisa artística, avançada e tal, a homofobia dos mexicanos bate neles, sabe? Porque eles são conservadores, né? Então, toda uma... E, às vezes, as pessoas são racistas com eles, Sim. os que não sabem falar inglês. Então, eles ficam meio apátridas. Os Eu roteiristas, eles fizeram deram uma longa entrevista no Sundance, no laboratório do Sundance, eu assisti uma masterclass, aliás, dizendo isso, eles são apátridas, sabe? Uhum. Porque eles são a primeira geração, então eles sabem inglês, estudaram, eles não se encontram entre os americanos, mas também não são mais os Mas já não se mexicanos. encaixam mais como os mexicanos, né? Como Então, eu. eles são inseguros também. E eles fizeram a websérie. E a Netflix comprou e deu uma ajeitada neles, sabe? O Islo High, que é essa série que o Maurício Mota fez para o Hulu, quer dizer, ele fez, não, ele foi produtor executivo, porque não se faz uma série, ele não escreve. Então, quem escreveu foram 2 hispânicos, o Carlos e a Kathleen. Esses 2 criadores, que são hispânicos, escreveram sobre Islo High, é um drama, né? É um drama que se passa numa high school. Eu li essa, e o interessante, eles colocam a questão das duas línguas, né, nesse do Gentify aí, eles usam muito o espanhol e o inglês junto, né, eles fazem, eu vi até uma entrevista com os atores, e a menina fez igualzinho na série, conversava com eles em espanhol e inglês. Aí tem a discussão sobre a menina que quer ser artista, mas os pais não reconhecem, né? E que ela tem mesmo que trabalhar e ajudar. E eu achei muito interessante a sacada de colocá-los num beco sem saída, numa encruzilhada, no sentido de, é isso que você falou, se eles não fazem essa revirada e entram nessa retomada do novo lugar, mais rico hoje, eles não conseguem se manter porque os aluguéis estão caros, as coisas estão caras, o nível ainda cresceu. Só que se eles fazem, eles estão cometendo a gentrificação com quem está ali, com os hispânicos, que são os pares deles, né? Eles estão num conflito eterno. O que eles vão fazer? Não é eterno, não tem o que fazer. Eu corro, o bicho pega, se eu ficar, o bicho come. Não tem o pessoal do Porto aqui.
né? O É, Porto Maravilha é gentrificação também. E é. é uma coisa cruel, né? Mas E é é uma linda coisa sem a série, solução. né? Mas é engraçada também. Quer dizer, esse choque de cultura também é engraçado. Enfim, na verdade, olha só, a websérie, o tema, você pode escolher o tema que você quiser, desde que você consiga conquistar alguém para o seu tema. Tá, Quanto mais caldo der, por exemplo, The Big Bang Theory durou 12 temporadas, se não me engano. Grey's Anatomy está na 16ª. sim. DPA, da Flávia Lins e Silva, a Flávia está escrevendo a 16ª temporada do DPA. Quer dizer, se você pega um tema e personagens, e aquilo ali tem uma verdade interior forte sua, não tem fim, porque são coisas possíveis de serem feitas e que encantam as pessoas. Agora, depende de esforço e depende de sorte também, né? Quer Tá. dizer, você tem que estar sempre esperando a oportunidade e aproveitar a oportunidade, né? Quer dizer, às vezes é uma palestra que você assiste, às vezes é uma live como essa que você está fazendo hoje. Quem sabe quantas pessoas podem se interessar por fazer argumento, por dizer, eu tenho uma história, porque o que a gente faz na escola de séries, a gente tem um curso de séries de Tá. ficção. E aí a Uhum. pessoa entra e tem os fóruns, aí ela apresenta uma storyline. E a Tá. gente diz, essa storyline é de filme. Hum. E se você fizesse tal coisa, por que você não faz tal coisa? Aí a pessoa faz tal coisa. A gente diz, olha, ainda está faltando isso assim, assim, assado. Então, a pessoa vai Ela vai se desenvolvendo e encontrando o caminho, se é. Ela tem num ambiente tudo, né? amigável. Num Isso, ambiente amigável. isso. Ela É não está mais indo para a fácil. rua para nego dizer não, 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 não. É. Se você fica insegura, né? Uhum. É, O que que a gente pode dizer? A gente já sabe, né? Quem sabe um pouquinho e gosta um pouquinho dessa história da identificação, seja num livro, seja numa obra cinematográfica, para um filme, seja numa série, precisa haver a identificação com relação a quem conta a história e quem assiste. Eu preciso me ver ali, eu preciso sentir aquele mesmo drama, aquela mesma dor, preciso compactar com aquilo e eu pego aquela história e torço, eu posso até torcer contrário, né? Eu não preciso gostar da história, ela precisa exercer alguma emoção, algum sentimento com relação a mim. Agora, isso, como que a gente mantém isso ao longo das temporadas, né, Sônia? Porque a gente vê Friends, 10 anos aí, que foram, acho que os anos da temporada de Friends, e é o mesmo padrão. Assim, é muito sério. Você comprou o primeiro, você gostou, e eles entregaram em todas as temporadas o mesmo. E aí, quando a gente vai e vê aquela outra, como que chama? Aquela outra série que na sétima temporada mudou toda a história, ninguém gostou mais dela, aquela bem, bem famosa dos. Ai, meu Deus, como que é o nome? Eu até anotei aqui para a gente falar. Aquela dos. É... Ixi, gente, como é que é? Teve uma temporada. Como chama aqueles reis, aqueles dos famosos lá? Game of Thrones. Isso! Ai, meu Deus! Game of Thrones. Eles tiveram um sucesso até a sétima temporada. Na sétima, o pessoal falou: o que está acontecendo? Parece que eles entregaram algo que não era o roteiro, não era aquilo que eles tinham prometido, né, no final. O É que porque é houve baseado num aqui? livro, né? É baseado no livro. Como Mas o acabou livro o também livro, tinha essa mudança? não, o livro acabou. Tá. Acabou a história do livro e eles tiveram que continuar. E Ah, aí eu acho que eles não entendi. souberam continuar. Ah, eu achei Porque que tinha tem havido isso. uma troca de roteirista, alguma Não, coisa. não, eu acho o seguinte, eu acho. Aí que tá. Game of Thrones é uma série de época. Tá. Eles tiveram muita sorte, eles deram sorte, foram fazendo, foram fazendo, foram fazendo, tinha competência, estava baseado no livro, o livro tinha toda aquela coisa, aquelas fantasias sexuais masculinas todas e tal, tinha tudo aquilo. Eu li o livro. Tá.
porque eu tenho essa coisa perfeccionista de ir lá e tal. Quer saber veio, por que que é assim? Isso. Mas a questão é que é muito difícil você fazer série de época. Tá. Porque vai esgotando, não é a sua praia. É como Vikings, né? Vikings também, quantas temporadas? E segurou bem, né? Mas Friends é mais fácil. Por quê? Friends é uma comédia. Friends é uma coisa que está na cultura americana. Os americanos saem de casa aos 18 anos para estudar e não voltam mais. Eles só voltam assim É no muito dia a casamento. dia, né? Muito cotidiano ali, não tem como não saber contar, né? Então, eles formam outra família. Qual é a família? Friends. Friends. Aham. Eles formam uma família de amigos. Eles fazem isso. É deles, isso é da cultura deles. Então, Uhum. a Martha Kaufman deu uma sorte danada, porque ela faz o que todo escritor deve fazer. Ela fala do que ela entende. Certo. Agora, ela fez Grace Frank. Uhum. Grace Frank é da Martha Kaufman também. Tá. Quer dizer, ela está falando de uma coisa que interessa a todo mundo, que é a mulher mais velha, 40 anos de casamento, ser trocada. E Uhum. não é trocada por outra, é trocada por outro, Entendi. que também está se tornando uma coisa comum. Então, isso é uma coisa, e não é E é drama. cor também. É. E é uma coisa que ela entende, né? Ela entende, porque ela é uma mulher mais velha. Uhum. Então, Então, ela entende do casamento vir abaixo, de ser trocada por uhum. outro. Agora, e ela também, eu acho que tem uma coisa legal ali, que é o seguinte, é você dar uma certa distância, porque o escritor não, ele tem que falar do que ele conhece, mas ele não pode cair na armadilha de ficar muito próximo. Eu tenho 30 livros de ficção. Em nenhum dos meus livros, a personagem feminina, todos têm personagens femininas fortes, mas nenhum dos meus livros a personagem é filha de um escritor famoso. É Entendi. filha de alguém famoso. Por quê? Porque fica muito perto da gente. Uhum. Então, isso não importa. Você tem que. O que foi, o seu passado, não importa. O que importa é a sua cultura Tá. e as coisas que você observa. E você não pode tomar partido. Você tem que. É difícil para nós Estar brasileiros. aberto, né? E deixar. Tem que ter desapego, desapego da É sua. a palavra-chave. A palavra-chave, você usou muito bem, é isso. E se a gente pode falar, então, até a Thaís fez uma pergunta aqui, se a gente pode falar, então, de quando acabar uma série, quando a gente sabe, por exemplo, esse exemplo do Game of Thrones, quando ele terminou o filme, eles insistiram e perderam a pegada, se eles tivessem parado, então, na temporada anterior, Mas teriam... não tinha jeito, porque Não tinha... a storyline era da Ah, briga entre os tronos e de conter os outros, os caminhantes, os zumbis, entendeu? Eles tá. propuseram isso. Alguém tinha que ganhar o Trono de Ferro. Só que aí eles começaram a cometer erros. Por que, que eles cometeram erros? Eu não sei. A Khaleesi, a menina que é a Targaryen, que é aquela de cabelo branco, Sim, ela era um ídolo. Não sei quantas mil crianças no mundo foram batizadas com o nome com esse dela. nome. Aí eles vilanizaram a mulher, transformaram a mulher numa louca, prepotente, que mata e morre pelo poder. Transformaram o Jon Perderam a mão, transformaram o Jon Snow, que era também um cara que tinha um carisma, transformaram num bobo alegre, que vai para a cama com a própria tia, sabe? Quer dizer, eles, eles, eles erraram, é isso, erraram a mão, porque eles tinham que terminar daquele jeito. Tinha que Daquele terminar jeito. daquele jeito assim, alguém tinha que ganhar o Trono de Ferro. Só que Aham. eles fizeram escolhas erradas e, na minha opinião, eles fizeram, na minha opinião, só a minha Claro. opinião, eles fizeram coisas erradas porque eles caíram no erro fácil, que é você olhar uma época com o olhar da nossa época.
Tá. Quer dizer, a nossa época é uma época descrente, nihilista, que não acredita em utopias, que não acredita em heróis, que acha que todo político é corrupto, todo político é isso. Você não está falando disso. Você está falando de uma época que as pessoas matam e morrem por seus líderes. Uhum. Né? Então, Vikings, por exemplo, conseguiu manter isso. Se você começa a tratar a épocas atrás, que nem as épocas que você inventa, como eles inventaram, Sim, é. com o E cinismo de hoje, com o vai dar feminismo de errado. hoje, aí dá errado. Uhum. Aí deu Então, errado. quando você fala que a gente dá lá no storyline, né? A gente conta o que vai acontecer. Eu vou dizer, por exemplo, no Game of Thrones que tinha que ter um que ia ganhar o trono. E aí, como que eu decido que é hora de acabar? Você Muito decide quando o trono for ganho, quando alguém ganha o Mas então eu trono. posso adiantar. Se eu vejo que as coisas não estão mais Pode, pode. Eles não enrolando, fizeram isso. Eles não fizeram isso isso. também. Acho que foi isso que eu quis colocar. Eles tinham, então, que É. que estava perdendo a mão, adianta a finalização para finalizar Mas eles perderam a mão finalizando e perderam a mão estendendo demais. Então, eles isso. fizeram duas coisas erradas, na minha opinião, lógico. Né? Eu Certo. estou falando aqui isso como se eu estivesse fazendo o script doctor deles. Eu Claro, mas diria, termina. Olha, entendi. isso não rende. Breaking Bad teve essa sabedoria. Tá. Porque se você tem essa sabedoria, o que acontece? Você pode fazer um prequel, como eles fizeram, Better Call Saul, que é o advogado, quer dizer, então eles fazem uma história do advogado antes de Breaking Bad, Tá. e eles fizeram um filme com Jesse, que é salvo pelo Walter White, mas acabaram ali. Uhum. Você não pode estender além do que rende, Uhum. porque Entendi. senão você estraga a sua própria obra, né? Começa Friends acabou bem na hora certa. Friends e acabou na hora certa, quando eles começam a fazer outras famílias. certo. The Nene, que é um clássico da comédia família, The Nene acabou na hora certa. Ela casa, o mordomo casa com a Cici. Acabou a história, tem que ir encerrando. Casou e tal, teve um filho, não sei o que mais, o outro casou também, pá, pum, e terminou no alto. E Grey's Anatomy? Grey's Anatomy, eu acho que tem uma storyline muito boa, né? Que é quatro internos no hospital e tal. É uma storyline muito boa, por quê? Porque Mas você eu já tem. tive série que eu não quis mais ver, temporada que eu não queria mais ver, depois eu voltei porque eu queria ver o que aconteceu, mas Eu também, mas ela continua vendendo, né? Continua com uma é, audiência boa. A Diego continua, quer dizer, os estúdios continuam botando dinheiro e fazendo e renovando. Por quê? Olha só. Porque Grey's Anatomy, qual é o antagonista externo? É a morte. É o uhum, melhor antagonista que um roteirista pode querer na vida. A morte. Então, a cada episódio, você tem dois casos de morte, que os tá. médicos têm que agir como super-homens, sendo seres humanos. Ao mesmo tempo, Grey's Anatomy está lidando com seres humanos, com as suas ambições, suas mesquinharias, suas infidelidades, etc. Eu gosto de fulano, mas fulano não sabe que eu gosto de fulano, mas fulano não gosta de mim. Então, você tem ali fofoca e morte. Acabou, Isso deu certo. deu certo, pode durar 20 temporadas, porque e tem uma coisa, é uma série de especialista. É Tá, mais fácil fazer Grey's Anatomy do que fazer Sob Pressão, porque tá, Sob Pressão é um casal só, entendi. principal, a brasileira. E Sob Pressão é aquela realidade miserável de hospital público, É, quer dizer, que você já lê nos jornais, sabe? Então, mas você tem que terminar. Nancy Jack, que era no hospital e que tinha a morte, não sei o quê, teve que terminar. Por quê? Porque a enfermeira era viciada em drogas, hum, como o médico de sob pressão.
Quer dizer, por mais simpatia que você tenha por um adicto, e um bom personagem, uma boa profissional, engraçada, isso e aquilo, o adicto, ele vai sempre fazer besteira. Uhum. Porque é uma condição da adicção é você fazer besteira. Entendi. Então, mais cedo ou mais tarde, você vai perder a mão do especialista. Eles terminaram e terminaram bem. Nancy Jack. A expressão vai vir com, acho que, dois episódios novos aí, né? Eles vão retratar os médicos cuidando agora, né, da Covid e tal. Eles estão já em produção, né, Sônia? O quê? Sob pressão? Sob Pressão está fazendo 2 episódios especiais aí para retratar a história da pandemia, a Covid-19. Eu tenho um roteiro que está em pré-produção, um roteiro de cinema. Eu coloquei 6 cenas de Covid no final, tinha um roteiro de high school, de ensino médio, mas eu já estou em dúvida se eu coloco. Sabe por quê? Porque eu evito profissionalmente coisas muito próximas. Porque eu acho que a gente não tem distanciamento. Entendi. Então, eu acho que é um problema, mas eu não sei como é que as séries médicas vão tratar. New Amsterdã, não sei. Vamos ver como é que Sob Pressão faz, né? Eu vi que parece que são 2 episódios especiais, porque eles finalizaram na 3ª temporada, né? A ideia é fazer 2 a mais. Eles terminaram a série? Pelo que eu entendi, a série acabou na 3ª temporada. Ele vai lá, o personagem vai lá para como se fosse o Médico Sem Fronteira lá, e ela vai com ele. E acabou ali a série. Eu vi que era a última temporada. O que eu li na época foi que era a última. E agora falaram desses 2 episódios especiais, aí tratando dessa questão. Sob Pressão, o fim dela era mais previsível do que Grey's Anatomy, porque Sob Pressão é a história de 2 médicos sob pressão. Não é a história de um grupo de médicos com quem é o inimigo? É a morte. Não. O inimigo sob pressão é a precariedade do SUS. Sim. A coisa do... São os salários... É coisa demais. Até quando ele começa na direção e aí ele vê a questão da corrupção ali, né? Ele mesmo não pode fazer nada para mudar, então é muita coisa. A gente tem um problema na ficção audiovisual brasileira, que é o seguinte: a ficção tem que dar esperança. As pessoas podem morrer, todo mundo chorar, morte faz parte da vida, às vezes você ganha, às vezes você perde, por isso você dura 10 episódios sem o Derek se decidir pela Meredith, tudo bem. Mas as pessoas têm que ter esperança, elas têm que ter esperança, senão elas não conseguem sobreviver. Elas assistem ficção para quê? Para aprender, para ter esperança, para isso que as pessoas para se transformar e continuar acreditando, né? Exatamente, senão ela lê jornal. Senão elas frequentam redes sociais, ponto. Se elas quiserem desesperança, elas vivem na rede social, sendo esbofeteadas ou esbofeteando os outros. Elas assistem ficção para aprender coisas boas. Não faz mal, pode ter drama, o quanto tiver de drama, mas você tem que ter um fiapo de esperança o tempo todo. Porque na vida você também tem esperança, senão você nem levanta da cama de manhã. É isso mesmo. Se você não tiver esperança que a Covid não vai te pegar, que o coronavírus não vai te pegar, você nem levanta da cama para lavar os legumes, entendeu? Não levanta da cama, porque é insuportável essa vida de pandemia. É verdade. Eu adorei você a gente finalizar a nossa conversa aqui, e eu vi você comentando isso na live que eu assisti sobre as séries que você comentou, e você falou isso, né, da esperança.
e a gente precisa ter isso. Eu falei, eu vou pedir para que ela finalize a nossa conversa com aquela tônica que você trouxe. E na ficção brasileira a gente tem esse desafio muito grande, né? Que você falou, parece mais um jornal, o jornal do dia, do que uma série, né? Como que eu vou desenvolver isso? Olha só, Nelson Rodrigues, eram vários Nelson Rodrigues, né? Então, Nelson Rodrigues tinha o Nelson Rodrigues da Vida Como Ela É, que tinha coisas alegres, coisas tristes e tal, e tinha o Nelson Rodrigues do teatro, que é tragédia o tempo todo. Então, você já sabe, está em cartaz Nelson Rodrigues, Álbum de Família. Você já sai de casa para assistir uma coisa barra pesada, uma tragédia. Você não vai assistir aquilo todo dia. Mas para você ligar uma televisão, você tem que ter esperança de que alguém ali, já que você não está se dando bem, alguém vai se dar bem no final. Nem que leve 10 episódios, mas o cara está lutando e tal, o cara vai conseguir. Eu queria convidar você e todo mundo para assistir a live de quarta-feira agora, que é a live de lançamento do workshop, que é a última live gratuita. A partir de agora, só vão participar das lives semanais o pessoal inscrito no workshop ou inscrito na escola de séries. E para garantir que isso dê certo, a gente vai fazer uma promoção assim geral. Assim, que legal. Vamos colocar bem, porque a gente só vai fazer live depois dessa de quarta-feira, uma vez por mês, só live do workshop. Então, aí essa live que a gente vai fazer de vez em quando, até dezembro, vão ser abertas. Mas a partir dessa quarta, na outra quarta, a live já vai ser fechada. Porque a gente quer ter muito projeto legal, sabe? A gente quer se dedicar ao pessoal. O Instagram da Escola de Séries, a Thaís colocou aqui. Aqui nesse a gente encontra o link para fazer a inscrição para essa live, essa de quarta-feira. Encontro. Vou até perguntar para a Verena aqui. Isso, pede para a Verena aí mandar o que a gente escreve aqui para deixar registrado, Sônia, e aí as pessoas. O Edu aqui da TV Super Cinema está dizendo que vai querer conhecer a Escola de Séries. E aí a gente coloca aqui. Depois eu vou fazer um corte dessa nossa conversa, vou publicar e vou colocar de novo para as pessoas se inscreverem para essa live aí que você está falando de Deixa eu ver se eu tenho aqui no celular. Talvez eu tenha no celular o link do formulário de inscrição. Espera aí. Enquanto você procura aí, eu vou avisar o pessoal aqui da TV Super Cinema que na estreia aqui do Mulheres no Audiovisual, nós trouxemos as meninas da MR5, a locadora de equipamentos para produções audiovisual, e a Marina, a Thaís e a Martina, elas mandaram hoje um voucher para quem é super fã aqui do Super Cinema. Nós vamos aqui compartilhar com vocês, e eu vou deixar depois no feed aqui. Olha só, a gente vai ter 30% de desconto para os seguidores do Super Cinema nas locações para as nossas futuras produções lá com as meninas da MR5. Então, muito legal isso. Muito legal, né? Você apresenta o voucher, eu vou deixar aqui depois no feed do Super Cinema para a gente poder vocês depois verem. E se não está aqui assistindo agora, vai assistir depois, marca alguém que você sabe que está com uma produção no papel, com um orçamento um pouquinho mais justo, porque essa parte da pandemia está complicada para isso. Mas aí, parceria para a gente conseguir 30% de desconto na alocação dos equipamentos com as meninas lá da MR5. Só apresentar o voucher. Legal, né? Eu fiquei muito super legal. Quando a Marina nos trouxe aí a proposta, a gente falou, inclusive, no dia, e aí ela conseguiu que a gente fizesse essa parceria. Conseguiu, Sônia? Eu tenho aqui para participar. Como é que eu faço para passar para você, copiar o link? Vou passar para o seu Instagram? Deixa eu ver aqui. Acho que a Verena me mandou, link do formulário. É isso. A Verena é muito eficiente, né? Ela é maravilhosa. Me ajudou demais. Eu vou mandar aqui para a Thaís, que vai colocar aqui para a gente, e a gente começa
falando tchau aí para o pessoal e a Thaís coloca ali o link do formulário. Recebeu, Muito Thaís? obrigada pelo convite, viu? Adorei. Você é muito boa, mediadora, muito acolhedora, muito inteligente, antenada. Muito obrigada, viu, por me Imagina. receber aqui. Obrigada a você. Eu fiquei mesmo. Quando você me respondeu o direct, eu falei, se ela respondeu, corri Eu contar sempre para o pessoal. respondo. Muito Eu sempre legal. respondo as É pessoas, muito sempre. bom isso. É maravilhoso porque quem está começando tem, né, você como uma referência aí. Agora a gente sabe que encontra você na escola de séries para fazer o curso de séries de ficção. Vá, ó, o link já está publicado ali, as pessoas agora vão ver. Eu vou divulgar também nas outras redes. E aí nós vamos encontrar ainda mais mulheres no audiovisual. Eu tenho certeza que a gente vai se encontrar ainda por aí. Eu quero te Se agradecer Deus quiser. e te Vamos declarar mesmo. assim, um fim de pandemia rapidinho, tudo retomando muito forte, com projetos lindos chegando aí na sua mão, para você cuidar como você cuida de tudo que você faz. Muito Muito, obrigada, Lilian. viu? Foi um prazer. A todos que Tchau, querida. estiveram conosco aqui, muito obrigada. Segunda-feira que vem, a gente vai estar com a Grazi, do Mundo Animal. É super interessante, ela vai mostrar como é que foi a saída dela do YouTube para a televisão. É um case bem legal e de sucesso também, para a gente provar aqui que a mulherada sabe o que está fazendo no Com audiovisual. certeza. Nós Eu espero sabemos. vocês na próxima segunda. Um beijo para todo mundo. Tchau, Sônia. Tchau, querida. Obrigada, viu?